Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental sexto ano. Aula 20, Propriedades da Potenciação. Ensino Fundamental sexto ano. Aproveite aí e inscrevam-se no meu canal quem ainda não se inscreveu. Então vamos à aula. Propriedades da potenciação. A primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base, tá? Com bases iguais. E aí, como resolvemos? Conserva-se a base e adicionam-se os expoentes. Então, exemplo, eu tenho aqui 5 ao quadrado multiplicando 5 ao cubo. E aí eu tenho como resposta 5 elevado à quinta potência. Tá? Então, o que foi feito? Conservou a base 5 e adicionou, somou os expoentes aqui. 2 mais 3, 5. Tá? Outro exemplo, então eu tenho aqui 6 ao cubo multiplicando 6 à quarta potência. Então, eu vou conservar a base 6 e vou adicionar os expoentes 3 mais 4. Tá? Então, conservando a base 6 e somando aqui os expoentes 3 mais 4, 3 mais 4 igual a 7. Então, eu vou ter o produto aqui, 6 elevado à sétima potência. Próxima propriedade é a divisão de potências de mesma base, aonde nós vamos conservar, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes agora. Então, é uma subtração dos expoentes. E nesse caso, a base tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque numa divisão, aqui o divisor ou denominador, como aqui é uma fração, ele jamais pode ser zero, porque é impossível dividir algo por zero. Então, aqui eu tenho 8 à quinta, potência dividido por 8 ao quadrado. Então, aí nós vamos fazer o quê? O que ele fala? Conserva a base, que é o 8, e subtrai os expoentes, 5 e 2. Então, eu conservo a base 8, 5 eu tiro 2, deu 3. Então, o produto aqui deu 8 ao cubo. Eu poderia também, ela poderia estar nessa forma aqui, tá? Essa divisão, 8 à quinta dividido por 8 ao quadrado, tá? E aí, da mesma forma, manteria a base e faria a subtração aqui de 5 menos 2, tá? Então, conserva a base 8, 5 menos 2, 3, 8 ao cubo. Vamos a outros exemplos aqui, Então, aqui eu tenho 8 elevado à 15ª potência dividido por 8 ao cubo. E aí, para resolver, mantemos, conservamos a base e subtraímos os expoentes, 15 menos 3. Então, conservando a base 8 e fazendo 15 menos 3, isso é igual a 12. Então, o produto é 8 elevado à 12ª potência. E aí, fazendo dessa forma aqui, que ela é a mesma que a de cima, tá? 7 elevado à 12ª potência dividido por 7 elevado à 8ª potência. Então, novamente, conservamos a base 7 e subtraímos os expoentes 12 menos 8, tá? E aí, conservando a base 7, fazendo 12 menos 8, isso é igual a 4. Então, eu tenho aqui como produto a base 7 elevado à quarta potência. Próxima propriedade, potência da potenciação. Então, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Exemplo. Então, eu tenho aqui 3 ao cubo elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma potência da potência aqui, tá? E aí, o que ele fala? Conserva a base, que é o 3, e multiplica-se aqui os expoentes. 3 vezes 2. Então, conservando a base 3 e multiplicando os expoentes, eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, o produto aqui deu 3 elevado à sexta. Outro exemplo, eu tenho aqui 6 ao cubo elevado à quarta. Então, é uma potência, de potência aqui, de uma outra potência. E aí, eu conservo a base, multiplico os expoentes, 3 vezes 4, conservando a base 6, multiplicando 3 vezes 4, 12. O produto é 6 elevado à 12ª potência. Lembrando, gente, que todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Exemplo, então eu tenho aqui a base 6, que está elevada ao expoente 0. Então, isso tem como resultado 1, tá ok? E a próxima propriedade é o produto elevado a um expoente. E aí a gente distribui-se esse expoente para cada fator, ou multiplica-se os fatores e aplica-se o expoente.
Então, ó, exemplo, eu tenho aqui, então, 2 multiplicando 5 elevado ao cubo, ao expoente 3. Então, ó, eu posso fazer isso. Pegar o primeiro fator, elevar ao expoente, que é o que ele está falando aqui, ó, expoente para cada fator, e pego o próximo fator, que é o 5, e elevo ele ao expoente. Então, resolvendo isso daqui, ó, vai dar um resultado, ó, 2 ao cubo é 8, 5 ao cubo é 125, 8 vezes 125 vai dar 1000. Tá? Então, se eu fosse resolver aqui, depois que eu apliquei a propriedade aqui. Agora, ele fala que a gente também pode fazer o quê? Multiplicar primeiro os fatores, depois elevar o expoente aqui, no caso o cubo. Então, eu posso fazer isso também. Ó, 2 vezes 5, isso é igual a 10. E aí elevar ao cubo, né? 10 ao cubo, ó, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 novamente é 1000 também, deu o mesmo resultado que aqui em cima, tá? Então, são as duas formas aqui de eu estar aplicando a propriedade aí, tá ok? Do produto elevado a um expoente. Então é isso, pessoal. Terminada a nossa aula de hoje. Aproveita aí, aquele que ainda não se inscreveu, tá? Não custa nada aí, é rapidinho. Dá um clique aí, no inscreva-se, tá? Vai estar ajudando o professor aí. Assista aí a outras videoaulas aí como essa, tá ok? Dá um like, comentem. E é isso. Até